Olá pessoal, estamos ao vivo. Então aí mais uma vez atendendo ao convite da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, estamos aqui com as reflexões dessa doutrina que é o Espiritismo, que tanto nos tem consolado. Estamos nos conectando, aguardando aí a conexão, de todos que aos poucos vão entrando para assistir a palestra. Na noite de hoje, o tema da nossa palestra é um tema que, como todos os temas do Evangelho, todos os temas que o Evangelho e a doutrina espírita nos traz e proporciona, são temas para o nosso engrandecimento espiritual, são temas aí para o nosso entendimento e para a nossa transformação moral. Na noite de hoje estaremos aí falando sobre o arrependimento. O arrependimento. Quem nunca se arrependeu? Quem passa uma semana sem se arrepender de algo que tenha falado, feito ou pensado? Mas vamos lá, Estamos aí nos conectando, já chegando no nosso horário, Só um minutinho. O pessoal já está se conectando aí na página do Facebook, que estamos transmitindo aqui pela página da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica aqui no bairro Santa Helena, uma casa espírita que há 40 anos está iluminando consciências, consolando corações, esclarecendo as dúvidas e levando a esperança àqueles que batem a porta desta casa de luz e que nos oportuniza aí estarmos trabalhando no bem, estarmos juntos, Gratidão aos amigos, em especial e em nome de todos os trabalhadores, ao nosso Vinícius Belo, toda a diretoria da casa, pela confiança aí no nosso trabalho, que é divulgar o Espiritismo e levar para todos, principalmente agora com a tecnologia e as casas espíritas aderindo a essa tecnologia, levando ainda mais longe, em mais corações, o conhecimento dessa doutrina, Então já estamos no nosso horário. Nós vamos fazer uma leitura inicial do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e logo em seguida nós faremos uma prece. Como nós sempre esclarecemos, todo evento espírita, toda atividade espírita, na casa espírita, no centro espírita ou fora dele, nós sempre iniciamos com a leitura edificante e com uma prece para a nossa reflexão e harmonização, para que possamos aí sintonizar com os espíritos das altas esferas, com o nosso anjo guardião. E como todo evento espírita, toda atividade espírita, vamos iniciar com a leitura, logo depois a prece, e no final da palestra encerramos também com uma prece, agradecendo a Deus pela feliz oportunidade da vida, pela feliz oportunidade de podermos aí estarmos reunidos e estarmos aqui encarnados, Que é uma oportunidade maravilhosa voltar a este mundo e poder mudar a nossa história de espírito. Então, como todos estão conectando, vamos lá a nossa leitura inicial para a nossa harmonização e logo depois a prece, convidando todos para a reflexão, O livro Fonte Viva, a mensagem que caiu nessa noite é a lição 62. Mensagem do Espírito Emmanuel. Devagar, mas sempre. Ele cita a passagem de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Então, quem falou isso foi Paulo, para a carta aos Coríntios 2, capítulo 4, versículo 16. E vamos ao comentário de Emmanuel sobre essa passagem, devagar, mas sempre. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma,
Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nunca há floresta de sementes insignificantes. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização. Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda. Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, diante dessa lição de Emmanuel, do livro Fonte Viva, Devagar, mas sempre, a gente pensar aí o quanto Deus é perfeito, né? Na sua perfeição, Ele faz tudo certinho. E Emmanuel vem nos trazer a reflexão de que a vida é um processo renovador em toda parte, né? Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa das altas esferas, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, na vigilância constante, né? Na atividade que nos ajude e enobreça. Então, que a gente possa aí sintonizar com os espíritos das altas esferas e nós aí nos conectarmos com esse propósito divino, que é o nosso crescimento moral e espiritual, que Emmanuel vem nos lembrar, devagar, mas sempre evoluindo, sempre caminhando para o alto. Vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Deus nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade da vida, pedindo ao Senhor das bênçãos que possa envolver cada um de nós que estamos conectados em nossos lares, computadores, celulares, por essa tecnologia que tanto veio para facilitar e ajudar a nossa vida, que possamos utilizá-la para o bem. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela doutrina espírita. Obrigado pelo dia de hoje, por termos chegado e estarmos hoje reunidos nessa noite mais uma vez em Teu nome, porque disseste, quando dois ou mais estiver reunido, lá o Senhor estaria. E aqui estamos, agradecidos à Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica no bairro Santa Helena, pela oportunidade do convite de estarmos aqui divulgando o Espiritismo, refletindo sobre essa doutrina tão maravilhosa que tanto tem nos consolado e orientado. Envolva Jesus, aqueles de nossos irmãos que se encontram em dor e em sofrimento, se sentindo abandonados. Envolva todos, Senhor, que se encontram nos hospitais, presídios, prostíbulos, pelas ruas, abandonados, os que vivem na miséria, seja de ordem moral,
material, envolva os que se entregam à violência, aos vícios, ao crime, mas envolva os nossos irmãos, Senhor, que deixam este mundo pelos caminhos, Senhor, do assassinato, do suicídio, do homicídio, de doenças, nos hospitais, nas UTIs. Envolva os teus trabalhadores nos dois planos da vida, que incessantemente, em teu nome, plantam o bem, a esperança e a paz. Ilumina sempre o caminho, que possamos hoje estarmos inspirados pelos teus mensageiros e os benfeitores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá para transmitir a mensagem de amor que vamos neste momento falar. Que assim seja, Senhor. Nós aí temos a gratidão, né, de estarmos aqui conectados. Vamos tentar fazer somente uma coisa aqui. Só um minuto. Entendi. Só arrumando aqui. Então vamos começar o nosso tema nesta noite, agradecendo mais uma vez a oportunidade da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. E o tema que nós vamos tratar nessa noite é o arrependimento. Arrependimento. Como nós falamos no início, qual de nós não nos arrependemos de algo que pensamos, sentimos, falamos ou fizemos? Ou ainda estamos pensando, sentindo, falando e fazendo? Talvez não exista no planeta Terra nenhum espírito na nossa condição evolutiva, né, que não tenha feito algo que gostaria de mudar e transformar. Aí a gente vai ver vários tipos de pensamentos e sentimentos, né? Nós vamos interpretar aí muitas falas que, conforme o nosso processo evolutivo, o nosso desenvolvimento moral, muitos de nós poderíamos dizer que eu não me arrependo do que eu fiz, do que eu falei, porque naquele momento era o que eu entendia como correto, como certo, como o melhor e como o que eu podia dar. Mas como somos espíritos em processo de evolução, em processo de transformação, nós criamos conflitos, né, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque estamos adquirindo conhecimento das leis divinas que estão escritas no Evangelho que Jesus nos trouxe, estamos aí adquirindo conhecimento da doutrina espírita, nos 10 mandamentos que Moisés nos trouxe há 5.000 anos atrás, e estamos aí conhecendo as leis divinas em sua amplitude maior, por meio da doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec há mais de 160 anos em Paris, na França. E esses conhecimentos, tanto do Evangelho, quanto os 10 mandamentos, tanto os ensinos que os espíritos nos trouxeram com o Espiritismo, eles se confrontam com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Exatamente porque nós somos livres, né? Deus, dentro das suas leis perfeitas, nos dá o livre-arbítrio de pensar, de sentir, de falar e de fazer, mas também tem a lei de causa e efeito, que nós vamos ter que responder exatamente por tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, falando com este livre-arbítrio, e fizemos, né? E o arrependimento, ele está aí, tão presente na nossa vida, constantemente, e de forma tão forte, que muitos de nós estamos nos arrependendo todos os dias, ou várias vezes no dia. Outros estão aí não se arrependendo, porque já se impregnaram e acreditam que o erro é necessário, ou acreditam que o erro não o atrapalha no seu processo evolutivo. E a gente vai ver que nós esbarramos quando nós cometemos erros, né? Diante das leis divinas, quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nosso Pai, nós vamos esbarrar em algo que Jesus praticou durante todo o tempo em que esteve encarnado, há 2.000 anos atrás, e o que o Espírito da Verdade coloca nas obras básicas, que é fora da caridade não há salvação. Então, esse conhecimento das leis divinas, esse conhecimento daquilo que nós devemos ser e fazer no dia a dia, em relação àquilo que estamos aprendendo, aquilo que a gente entende que é certo,
E aquilo que os Espíritos nos colocam e que Jesus colocou fora da caridade na salvação, a gente percebe que quando eu deixo de praticar a caridade, eu estou indo contra uma lei de Deus. Quando eu deixo de praticar a caridade, eu estou deixando de pensar no meu próximo. Quando eu não pratico a caridade, eu estou deixando prevalecer o orgulho, o egoísmo. E para aqueles que acham que não precisam se arrepender de nada, então o egoísmo e o orgulho estão aí prevalecentes no seu comportamento. E o arrependimento, ele está dentro das leis divinas como um direito de todos nós. Exatamente porque como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele sabendo que nós iríamos fazer escolhas, e dentro dessas escolhas nós, a grande maioria, não estamos fazendo a escolha do caminho correto e certo, o que acontece é que o arrependimento ele entra numa linha de um recomeço, né? Aí a gente lembra aqui que no livro Céu e Inferno, nós temos lá na página 357 o depoimento de um espírito para a Sociedade Espírita de Paris, na época que Kardec ainda codificava a doutrina espírita, na época das mesas girantes, né? Que nós não vamos entrar em detalhes. Kardec, ele na época da codificação, há mais de 160 anos atrás, quando ele começou a estudar as mesas girantes, as batidas, né? E entender que existia algo inteligente por trás de tudo aquilo, da mesa, dos bancos, das cadeiras, Kardec viajava também depois que o Livro dos Espíritos foi editado. Ele promoveu várias viagens pela Europa, divulgando o espiritismo, visitando núcleos de estudos espíritas que foram sendo formados ao longo do tempo da doutrina espírita ali, não apenas na França, mas em toda a Europa. E Kardec viajava. E numa dessas viagens de Kardec, Kardec ele sempre usava um método de trabalho de realizar reuniões mediúnicas em todas as cidades que ele viajava. Essas viagens estão registradas em 12 volumes da Revista Espírita, né, editadas pela Federação Espírita Brasileira, traduzidas para o português, né? E quando ele chegava numa cidade, ele sempre pegava o jornal e olhava na página policial ou na página onde tinha notícia de pessoas que morreram, né, pessoas que desencarnaram, que foram assassinadas. E ele sempre, quando chegava nessas cidades, ele realizava a reunião mediúnica e evocava a pessoa que estava no jornal que tinha sido que faleceu. E aí ele sempre fazia perguntas, né, para esses espíritos quando manifestavam nas reuniões mediúnicas, né, se ele tinha consciência que estava morto, se ele sabia que ele não estava mais num corpo físico, né? Então Kardec fazia muitas perguntas assim. Para aqueles que quiserem entrar em mais detalhes sobre isso, a Revista Espírita traz essas viagens detalhadas e esses diálogos de Kardec nas reuniões mediúnicas também. Em uma dessas cidades, Kardec evoca um espírito que ele dá o nome de Latour em francês, né? Latour. E esse espírito ele é convidado, porque ele tinha saído no jornal, ele foi convidado a manifestar na reunião mediúnica e ele diz que é a primeira vez que ele era chamado para uma reunião séria. Porque até então todas as pessoas o convidavam para manifestar, mas para fazer perguntas fúteis, né? Porque na época estava na moda as mesas girantes. E esse espírito responde lá as perguntas de Kardec, né? E quando Kardec volta para Paris, na Sociedade Espírita de Paris, dando continuidade às reuniões mediúnicas, né? Sessões que aconteciam quase todos os dias, ele continua chamando esse espírito para dar continuidade ao atendimento dele. E todo o atendimento e a história desse espírito de Latour está no livro Céu e Inferno, ali a partir da página, ou antes da página 357. O que nos chama a atenção aqui para no nosso tema, entrar especificamente no nosso tema, o arrependimento. Diz o espírito de Latour: eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão de meus crimes. Então ele coloca que ele estava no plano espiritual, desencarnado,
já depois de tomar consciência de quem ele era, de algumas histórias passadas das suas encarnações, sendo atendido pelos espíritos. E num dos depoimentos que ele dá na Sociedade Espírita de Paris, ele diz isso: eu sofro por causa desse arrependimento que demonstra a extensão dos meus crimes. Querendo dizer o quê? Que foi pelo arrependimento que ele tomou consciência dos crimes que ele cometeu na sua última encarnação, e no livro Céu e Inferno a gente vai ver outras encarnações que ele fala o quanto que ele foi equivocado. E em cima desse comentário do Espírito Dilator, que diz que eu sofro por causa desse arrependimento que demonstra a extensão de meus crimes, Kardec diz a seguinte frase: o espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. Então nós só vamos tomar consciência do mal que nós estamos fazendo, seja pelo pensamento, seja pelo sentimento, sejam por palavras, sejam por ações, depois que a gente se arrepende. Por quê? Porque eu entendi que eu fiz algo errado, então eu estou me arrependendo disso, eu me arrependi do que eu fiz. Então eu tomei consciência de algo que eu fiz que não foi certo, que não foi legal, que não foi bom. Aí entra o arrependimento. Aí o que entra? Ele não é o único passo que a gente tem que tomar. Porque muitas pessoas, elas se arrependem e param no arrependimento. E ficam ali remoendo culpa, mágoa, rancor, ressentimento, por ela ter cometido algo errado, ter feito algo que não foi certo. Ela caminha, ela segue para um caminho doloroso, que é a culpa. E aí ela acha que se ela sofrer, ela vai estar cumprindo a parte dela de ter arrependido, né? E muitas vezes chega lá, pede perdão e acha que está resolvida a questão. E na doutrina espírita a gente vai ver que não é assim. Não é assim. Até no próprio Evangelho, Jesus, nas suas várias passagens que os apóstolos nos trouxeram pelos escritos do Evangelho, nós aqui trazemos algo que os apóstolos colocam, e me vem na mente primeiramente o caso da mulher adúltera, quando depois que Jesus é chamado, que ele está dentro do templo, e os apóstolos o chamam para fora, e lá fora está aquela cena, aquela mulher no chão, vários homens em volta, e esses homens acusando ela de adultério, já pegando pedra na mão, e aí perguntam para Jesus, né, o que a lei diz, o que ele faria. E ele abaixa e as pessoas ficam inquietas, angustiadas, né? Ele começa a escrever no chão com uma pedra, com um galho, e as pessoas ficam angustiadas e perguntam: e o Senhor o que nos diz? E Jesus diz: atira a primeira pedra aquele que está isento de pecado. E aí a história nos diz, né, os relatos, que os mais velhos foram saindo aos poucos até que não ficou ninguém. E ficou somente Jesus e a mulher adúltera. E ela vira para Jesus e pergunta: e o Senhor me condena? E ela pergunta: onde estão os seus acusadores? Não tem ninguém aqui, Senhor. E ele diz: eu também não te acuso, vai e não voltes a pecar. Toda vez que Jesus curava alguém, libertava alguém de alguma perturbação, ajudava alguém, Jesus sempre dizia: vá e não voltes a pecar. Seria: vá e não voltes a cometer o erro. Seria: você estava doente, você estava perturbado, você cometeu um erro, vá para a sua vida e não volte a pecar, não volte a cometer os mesmos erros, né? Então por isso que Kardec realmente coloca, né, que o espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. E o arrependimento, ele entra nessa linha de entendimento que não é o primeiro passo. A gente, quando Jesus diz vá e não voltes a pecar, o que ele está convidando? A gente mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente parar para pensar como estava a nossa vida antes e o que nós podemos fazer para a nossa vida daqui para frente. E o Espírito Hamed, ele lá no livro As Dores da Alma, ele nos traz algumas reflexões acerca do arrependimento. Que o caminho para aquele que erra não é derrapar para a culpa. Não é derrapar
para se incriminar, para se culpar do que você fez e ficar remoendo aquilo. Hamed diz que quando nós recusamos aceitar a diversidade de nossas emoções e sentimentos do nosso mundo interior, isso vai nos levar a viver sem controle da nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas do nosso destino. Então, o arrependimento, ele é o primeiro passo. Mas eu preciso reconhecer que aquilo que eu fiz faz parte da minha vida, do meu mundo íntimo. Por quê? Porque tem algumas pessoas que não querem aceitar os seus equívocos, os seus vícios, as suas paixões. Tem algumas pessoas que elas acreditam que elas erraram, mas aquilo ali vai ficar no passado, a pessoa já perdoou ela, muitas vezes pensando dessa forma. Aí a gente para pensar, basta isso, gente? Não, não basta. A doutrina espírita vem nos dizer, além dessas palavras que Hamed nos diz, que quando nós recusamos aceitar a diversidade das nossas emoções e sentimentos do nosso mundo interior, isso nos leva a não ter controle da nossa existência e sem ter nas nossas mãos as rédeas do nosso destino. Por quê? Porque aquele que não olha para dentro de si, não reconhece o seu lado adequado, inadequado, o seu lado bom e o seu lado ruim, ele não tem, como diz Hamed, o controle da sua existência. Ele não tem nas suas mãos as rédeas da sua vida. É como se fosse uma pessoa que estivesse mais ou menos perdida. E nós somos filhos de Deus. Viemos este mundo para sair daqui melhores do que quando entramos. Nós viemos aqui para dar certo. E quando nós olhamos para nós, a gente percebe que Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a razão, Deus nos deu o discernimento para que a gente faça esse discernimento entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é ruim. E a inteligência nos proporciona isso com a razão. E lá na doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, nós vamos ver, fazendo um link com essa questão de aceitar as nossas emoções e sentimentos do nosso mundo interior, a gente vai entender que o arrependimento não é o único passo. Pedir perdão para o outro não é o único passo. Aqui no livro O Céu e o Inferno, As Penas Futuras, primeira parte, capítulo 7, no item 16, vem nos dizer o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços, suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, vamos nos situar. Eu cometi um ato e me arrependi daquele ato. O primeiro passo, arrependimento e pedir perdão. Mas, dentro das leis divinas, eu vou ter que expiar e depois reparar. Nem sempre isso acontece numa mesma encarnação. Muitas vezes eu demoro uma encarnação inteira para me arrepender ou entender coisas que eu fiz errado. O processo de reabilitação, ele não se dá automaticamente. Por quê? Porque quando nós encarnamos, já trazemos uma gama de compromissos assumidos perante a justiça divina para serem quitados e sanados nessa encarnação. Quando eu cometo novos erros e novas falhas nessa encarnação, eu estou projetando para um futuro que não sabemos quando será, né? Vai ser agora, daqui a 10 anos, 40 anos, 50 anos, na próxima encarnação ou daqui a 400 anos, não sabemos, quem decide isso é a justiça divina, para começar a expiação daquele erro que eu cometi. Então, nesse processo de recusar e não aceitar a diversidade dos nossos sentimentos e emoções do nosso mundo íntimo, que nos leva a não ter controle sobre nossa vida,
sobre a nossa existência e não ter nas nossas mãos as rédeas do nosso destino, a gente passa de um erro atrás de outro e sempre se arrependendo, sempre se arrependendo. Só que a doutrina espírita, ela tem uma proposta de desenvolver em nós a fé raciocinada. A doutrina espírita tem a proposta de ser, que ela é uma doutrina racional, como Joana de Ângeles diz no livro Estudos Espíritas, é uma doutrina para ser raciocinada, para ser pensada, refletida, meditada. Então, quando nós adentramos ao conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona e aprofundamos aquilo que Jesus nos trouxe, porque conforme os espíritos dizem, a doutrina espírita veio confirmar o que Jesus falou e trazer novas ideias, novos pensamentos para a humanidade, a gente vai perceber que nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações começam a mudar. Nós ficamos mais vigilantes, mais atentos ao que nós estamos projetando para fora e o que nós trazemos dentro de nós. Nessa atenção, a gente percebe que nós continuamos errando, continuamos cometendo erros, porque ainda somos imperfeitos, estamos imperfeitos, aliás. A imperfeição está ainda presente dentro da nossa intimidade. Mas tudo isso pode mudar. Com este conhecimento, com este entendimento, nós vamos transformar a nossa alma, transformar quem somos em um ser melhor. E aí nós entramos na proposta da vigilância. E a vigilância, ela faz com que a gente se arrependa diversas vezes durante o dia, durante a semana, porque muitas vezes, quando estamos perdidos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, a gente fala o que não quer, a gente faz o que não quer, a gente pensa algo que a gente não gostaria e a gente comete todas essas confusões. Aí a gente percebe como que aqui dentro precisa de Jesus, dos seus ensinos, o quanto que a gente precisa do amor, o quanto que a gente precisa de se respeitar, de se entender, de se amar. E o arrependimento, ele é o primeiro passo, mas ele não é tudo. Porque se eu fico cometendo erros e me arrependendo, cometendo erros e me arrependendo, aonde que a gente vai parar? Isso não evolui, isso não transforma. Quando nós nos arrependemos e fazemos esse movimento que Hamed nos convida, que é de olhar para o nosso mundo íntimo, aceitar a diversidade dos nossos sentimentos e emoções e ter o controle sobre nossa existência e ter nas nossas mãos as rédeas da nossa vida, nós estaremos promovendo o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, nós vamos promover a autoiluminação para chegar à autotransformação, que é este processo que a doutrina espírita nos convida a promover dentro de nós. E Jesus já começou com uma proposta de uma mudança e de uma transformação pelo alto amor, na prática do amor. E Hamed, ele diz que quando nós olhamos para dentro de nós e nós enxergamos essa diversidade de emoções e sentimentos que nos deixam perder nos nossos objetivos, porque às vezes a gente está se esforçando para ser um homem de bem, uma mulher de bem, uma alma do amor e da paz onde Deus nos colocou, dentro de casa, no relacionamento conjugal, na relação com os filhos, com os pais, com os vizinhos, com os familiares, no ambiente de trabalho, na sociedade que a gente vive, com os amigos. A gente faz um esforço para vigiar, mas a gente percebe que esses sentimentos e emoções ainda estão fazendo com que a gente venha cometer erros, venha não cumprir aquilo que a gente está aprendendo com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. E ele fala que ainda faz parte do nosso mundo íntimo a frieza, a sensualidade, a avareza, o desperdício, o egoísmo, o desinteresse, a dominação e a submissão. Ele fala que quando nós assumimos que esses elementos naturais, que é frieza, sensualidade, avareza, desperdício, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão e tantos outros, né? Que quando nós assumimos que estes
são elementos naturais da nossa intimidade em evolução, aí começa o nosso trabalho do autoconhecimento. Então eu preciso reconhecer que eu posso errar. Mas se eu errar, eu vou corrigir e vou buscar o caminho do acerto, o caminho correto. É isso que é importante a gente ter na mente. Nós vamos errar. Ainda faz parte do nosso mundo íntimo esses sentimentos e essas emoções que muitas vezes a gente perde o controle da nossa existência, a gente perde, não tem nas nossas mãos as rédeas da nossa vida. Aí a gente lembra aqui uma frase que muita gente às vezes repete, aquelas pessoas que estão vivendo no mundo e deixando-se levar pelo mundo, pelos convites do mundo. Aí a pessoa sofre, ela se arrepende, ela chora, muitas pessoas desistem da vida porque acham que estão no caminho certo nesses convites que o mundo faz e se deixando levar pela vida, né? São pessoas que, como o Hamed diz, elas não têm nas suas mãos as rédeas do seu destino. São pessoas que perderam o controle da sua vida. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e temos que ter o controle da nossa vontade. A gente precisa se conhecer, como o Hamed diz, né? Começar esse trabalho do autoconhecimento, que é tão importante. Mas para isso a gente precisa assumir essa diversidade desses elementos naturais dentro do nosso mundo íntimo, que são esses sentimentos, que são os vícios, as paixões, os equívocos, né? Ele coloca, Hamed, que o ato de arrependimento, quando a gente se arrepende, nada mais é do que perceber nosso lado inadequado. É admitir para nós mesmos que achamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante do mundo, das pessoas. O arrependimento, ele começa aí. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente diante, né, do mundo, diante das pessoas, né? Eu preciso perceber qual que é meu comportamento inconveniente. Qual que é o comportamento que eu estou tendo inadequado? Mas inconveniente e inadequado em relação ao quê? Ao conhecimento que estamos adquirindo em relação ao Evangelho que Jesus nos trouxe e à doutrina espírita. Se eu estou tendo um comportamento inadequado, inconveniente, aquilo que eu prego, que eu sigo, aí realmente eu não tenho nas minhas mãos as rédeas da minha vida, do meu destino. Eu não tenho o controle da minha existência. Para eu ter o controle da minha existência, para eu ter nas minhas mãos a minha vida, eu preciso entender que eu estou imperfeito, que eu ainda trago um comportamento inadequado, inconveniente, que eu trago esse lado. Mas que isso não é motivo de sofrimento, mas sim motivo de determinação, motivo de vontade de vencer, de mudar, de me transformar. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela traz elementos, como nós falamos aí na nossa fala passada, na palestra passada, que nós trouxemos aqui a armadura de segurança, que a doutrina espírita não salva ninguém, que a doutrina espírita não muda a vida, né? Ela mostra o caminho que a gente tem que seguir, ela mostra quais são os caminhos que nós teremos que seguir para essa transformação. E quando nós estamos nesse conhecimento, a gente vai perceber que nós dizemos que somos cristãos, que somos espíritas, mas estamos tendo um comportamento cristão, um comportamento espírita? Estamos agindo verdadeiramente de forma que um espírita e um cristão agiria? Então seria, quando a gente está nessa proposta de conhecer o espiritismo, de se autoconhecer, nós vamos percebendo esses lados inadequado e inconveniente. E Hamed chega a dizer que o arrependimento pode ser visto como uma tomada de consciência. Então eu estou tomando consciência de quem eu sou e de como eu estou. Por quê? Para eu mudar o meu comportamento, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, eu preciso tomar consciência do que são esses sentimentos, do que são esses pensamentos, que muitas vezes estão fazendo com que eu me perca. E nessa proposta de transformação, a gente vai ver que a doutrina espírita nos proporciona aí esse entendimento que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só.
Então não basta apenas nos arrependermos. Aí a gente lembra, Hamed aqui ele também vem trazer várias outras falas neste livro, As Dores da Alma, que é muito interessante para quem gosta da área psicológica, que ele fala muito da área psicológica da doutrina espírita. Ele diz assim que quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são do que impulsos comuns a todos os seres humanos. Aprendeu que é humano, falível e nem melhor nem pior que os outros. Arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos espiritualmente. Então seria o primeiro passo, entender que eu sou humano, mas que eu preciso me esforçar, mas que eu preciso mudar. Aí a gente vai lembrar de vocês, para vocês aqui, 2 arrependimentos na história da humanidade, de 2 almas que marcaram a humanidade, e que está aí na história. A gente traz para cá apenas como um modelo de arrependimento de um que a gente pode seguir e outro que a gente não deveria seguir. O primeiro deles é um personagem que todo mundo conhece, que está nos evangelhos, né? Que está nos evangelhos, e é um personagem de nome Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, todo mundo sabe que ele cometeu suicídio, que ele era um ser bastante perturbado, equivocado, apesar de estar convivendo com Jesus. Nós vamos trazer para vocês hoje um relato de uma passagem de Judas Iscariotes, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Amélia Rodrigues, que está neste livro aqui, Trigo de Deus. Essa é uma edição muito antiga, mas para quem não conhece, Amélia Rodrigues, ela, na sua última encarnação, nasceu no estado da Bahia. Ela foi baiana, professora, poetisa. Depois que Amélia Rodrigues desencarnou, depois de um tempo que ela estava no plano espiritual, ela foi convidada por Joana de Ângeles, a benfeitora de Divaldo Franco, a fazer parte da sua equipe de espíritos na proposta da divulgação da doutrina espírita pela psicografia, pela psicofonia de Divaldo Franco. E ela passou a escrever pelas mãos de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, e o primeiro livro que ela escreve é o livro de nome Primícias do Reino. Depois deste livro ela escreveu mais de 10, 12, 15 livros. E ela escreve de uma forma poética várias passagens de Jesus. É de uma beleza, de um encanto, que para aqueles que gostam de poesia, vai identificar nela, que foi poetisa na sua última encarnação e professora, que ela põe esse toque nas suas histórias e passagens de Jesus que ela traz. E neste livro Trigo de Deus, ela aqui no capítulo 12, ela vem falar também de arrependimento, só que do arrependimento tardio. Ela aqui num trecho, ela conta aqui: Judas, que era judeu, provavelmente de Queriote, elegera-se o tesoureiro do grupo heterogêneo de amigos de Jesus, a quem ele convidara para a edificação do reino. Judas era imediatista, considerava as pessoas e ocorrências através da ótica distorcida da realidade pelo valor relativo ao moedado social transitório não real, isto é, fê-lo perder-se, tornando-se a legendária personagem da traição, da desconfiança e da ingratidão. Então ela traça aqui o perfil de quem é Judas Iscariotes, naquela época, naquela encarnação. Por que ela coloca que ele se eleger o tesoureiro? Porque Judas, ele não entendia quando Jesus falava que ele ia construir um novo reino, né? Ele ficava pensando, como que Jesus fala isso? Jesus não tem lar, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem o que comer, não tem o que... Como que ele vai construir reino? E ele começou a juntar moedas, dinheiros de pessoas, né? Doações, para ajudar Jesus a construir esse reino. Então se elegeu o tesoureiro. Jesus via isso e só observava e passava as mensagens que ele passava, entendendo que Judas iria, uma hora, iria entender o que ele estava querendo dizer com suas mensagens, que também servia para ele. Amélia Rodrigues, ela diz que Jesus amava Judas, e Judas também amava Jesus,
a seu modo, conforme as suas possibilidades. Aí nós conhecemos a história. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né, para os doutores da lei, né, daquela época, que eram inimigos da mensagem que Jesus estava trazendo, né? E quando ele entrega Jesus, ele dá um beijo na face de Jesus. Quando os guardas chegam, ele entrega Jesus pelo beijo. E Jesus entende o que estava acontecendo. Jesus não reage, não pergunta nada, não tem nenhum tipo de reação negativa. A única coisa que ele faz é se entregar para os guardas. Naquele momento que Jesus se entrega para os guardas, Judas Iscariotes, ele cai em si e percebe que ele cometeu um erro, que ele entregou um homem justo e bom. Aí ele se arrepende. Quando Judas se arrepende, ele sai correndo desesperado, perturbado. Ele vai até o templo, procurar os doutores da lei, né? E achando os doutores da lei, ele defende Jesus. Ele diz: não, Jesus não é um criminoso, eu entreguei um homem inocente. Ele se arrepende, se desespera, e os doutores da lei dão uma gargalhada na cara dele e diz: o que nós lá temos com isso? Querendo dizer, isso é problema seu, foi você quem entregou ele com um beijo na face. Judas se perturba mais ainda e enlouquece. Ele sai correndo, na frente do templo, ele pega aquelas 30 moedas, joga elas e vai para casa e suicida-se, colocando uma corda no pescoço. Então, Amélia Rodrigues, neste livro Trigo de Deus, no capítulo 12, ela vem trazer esse arrependimento tardio de Judas Iscariotes, do personagem que nós conhecemos na história. E depois que Judas desencarnou pelo suicídio, ele foi para o plano espiritual inferior, que a doutrina espírita dá o nome, né, que André Luiz, aliás, dá o nome de umbral, que é o primeiro que cita umbral, e ele fica nessa perturbação. Jesus é julgado, Jesus, ele apanha, ele sofre tudo que ele sofreu, ele é crucificado, assassinado. Quando Jesus, o seu corpo é enterrado, naquela época era enterrado nas cavernas, né, nos túmulos de pedra, antes de Jesus aparecer para Maria de Magdala, a ex-prostituta, ele vai, conta-nos Amélia Rodrigues, até essa região inferior do plano espiritual, do umbral, para resgatar o seu apóstolo Judas Iscariotes. E Amélia Rodrigues, ela conta pra gente aqui como que foi esse momento que Jesus resgata Judas Iscariotes do umbral das trevas. Porque durante todo o tempo que ele estava com aquele pensamento materialista, naquele pensamento dando valor para as pessoas pelo título que ela tinha, pela moeda, pelas coisas dela, ele estava se conectando com espíritos obsessores, né? Ele estava se permitindo uma sintonia desequilibrada. E aí, o que acontece? Ele acaba chegando a este ponto de suicidar porque ele não entendeu a proposta de Jesus. Ele não absorveu o conhecimento de Jesus da forma como ele trouxe. Por isso que Amélia Rodrigues diz que Jesus amava ele e ele também amava Jesus ao seu modo, conforme as suas possibilidades. E Amélia Rodrigues diz aqui pra gente entender como que ficou a situação de Judas Iscariotes depois dele suicidar e depois que Jesus foi assassinado, crucificado, quando Jesus foi buscá-lo. Ela diz aqui assim: antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo vazio, Jesus descera às regiões penosas do mundo inferior, ao qual se arrojara Judas invigilante. Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sob a truanesca zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia, tornara-se o símbolo da suprema desdita. Então seria Judas. A gente sabe que o suicida, ele fica sentindo o ato do suicídio de segundo a segundo. Então, como Judas colocou uma corda no pescoço, né, um pano no pescoço, um laço e suicidou se enforcando, ele ficava sentindo aquele sentimento do suicídio pelo enforcamento a todo momento. Ele estava nessa perturbação.
Aí por isso que ela coloca, né? Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sob a truanesca zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia, tornara-se o símbolo da suprema tragédia, desdita. No aturdimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, seria Jesus aproximou-se dele, ele não viu Jesus, mas ele sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e aquela loucura que ele estava sentindo no plano espiritual. E ouviu-lhe a voz dúcida nos refolhos do ser. Então ele sentiu momentaneamente a presença de Jesus e Jesus disse para ele essas palavras conforme Amélia Rodrigues: Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o traje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Jesus encerra isso, coloca Judas no colo, ele dorme e leva ele para alguma colônia espiritual, no plano espiritual, né? Uma cidade, uma colônia espiritual para recuperação. Mas a gente faz uma ressalva nessa fala de Jesus tão maravilhosa e sentida. Quando ele aproxima de Judas e diz para ele: sou eu, confia e espera, ainda há tempo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, perdoa-te o traje. Por quê? Porque quando a gente comete qualquer erro, com esses atos inconvenientes, inadequados com a proposta da doutrina do Evangelho de Jesus, a gente se arrepende, muitos de nós derrapamos na culpa. E Jesus pede para que a gente se perdoe. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possa libertar da culpa e recuperar-te. Então a gente só vai se recuperar de um ultraje, de um erro, de um equívoco, depois que a gente se perdoar. Quando a gente se perdoar, a gente vai estar o quê? Se dando a chance de recuperar. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Seria, acende a chama da esperança no seu coração. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. E o que Jesus diz para Judas é para todos nós que estamos errando, nos arrependendo, que estamos tentando acertar. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Então que a gente espere. Aqui a gente tem um exemplo do arrependimento de Judas Iscariotes, que Amélia Rodrigues nos traz como um arrependimento tardio. É um arrependimento que muitos de nós fazemos. A gente comete o erro, o delito, e a gente começa a se culpar, não se perdoando, não dando a chance, conforme Jesus diz, de nos recuperarmos. Nos perdoando. Peraí, eu errei, mas eu posso ser uma pessoa melhor. Eu errei, mas eu posso melhorar. Por quê? Porque quando nós derrapamos para a culpa, o que aconteceu com Judas? Se arrependeu e suicidou. Muitos de nós podemos não fazer opção do suicídio, mas abandonamos a vida. A gente passa a se olhar com mágoa, com rancor, com ressentimento. Esse é um tipo de arrependimento que ninguém deveria seguir. O único arrependimento que a gente deveria seguir é aquele que Jesus nos convida. Há tempo ainda, perdoa-te o ultraje a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança, recorda o amor. Aí a gente acende a luz na nossa mente. Outro personagem de arrependimento que a gente traz com uma outra visão, o contrário, que ainda nós temos algum tempo aqui, é Maria de Magdala, a ex-prostituta. Uma grande maioria de nós conhecemos a história dela pelos evangelhos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, traz lá
contando um pouco da passagem de Maria de Magdala, ex-prostituta. Amélia Rodrigues também fala dela em três dos seus livros. São vários livros de Amélia Rodrigues. E nós temos também uma palestra de Divaldo Franco, que é uma palestra toda sobre Maria de Magdala, que é uma palestra, uma história fantástica. Fantástica. Aí a gente vem aqui para falar com vocês de Maria de Magdala. Quem que era ela? Uma prostituta. Pela história, talvez, não vamos dizer a maior prostituta da história, mas aquela mulher que era muito rica, que tinha uma beleza exuberante, que reis, príncipes, doutores a procuravam no seu leito para se satisfazer dos seus prazeres. Maria de Magdala tinha uma chácara muito rica em Magdala, por isso o seu nome de Magdala. E ela era uma mulher que estava bastante insatisfeita, bastante triste com aquela vida, porque ela tinha todos os homens a seus pés, recebeu muitos pedidos de casamentos, mas nenhum deles atendeu a sua carência de amor. Então, certa vez que ela foi atender um dos seus clientes, e ela voltando na sua biga, na sua carruagem, na estrada, ela viu um homem todo cheio de lepra, leproso, de hanseníase, pedindo ajuda. Ela pediu para sua biga, sua carruagem parar e perguntou o que ele queria. Este homem disse: eu quero moedas. Ela disse: para quê que você quer moedas? Eu preciso ir até Jesus de Nazaré. Ele vai me curar as minhas chagas, trazer a minha saúde. Ele é o enviado de Deus. Ela olhou para aquilo e ficou impressionada. E ela disse para ele: eu vou te dar as moedas, mas se você encontrar este homem, você volta e me procure, porque eu também quero conhecer. Eu trago a minha alma em chagas. E vai embora e dá a moeda para este homem. E o tempo passa, os dias, as semanas, os meses. Ela estava na sua chácara, um dia que ela não quis atender ninguém, porque Maria de Magdala tinha dias que ela entrava em transe, que ela ficava alterada, desequilibrada, perturbada, que até os seus escravos tinham medo dela, ela não atendia ninguém. E esse homem, ex-leproso, bateu lá na chácara querendo falar com ela, e os escravos falaram: não, ela não atende nem príncipe nem rei, vai atender você, um mendigo, né? E ele insiste, acaba invadindo a chácara, entra dentro da chácara da casa dela e bate no quarto dela. E ele chama ela, acorda ela estava em transe, né? E ele pergunta, fala: sou eu, senhora, a senhora pediu para que eu voltasse aqui, eu encontrei Jesus, eu me curei, olhe, não tenho mais nenhuma chaga no meu corpo. E ela vai despertando, até o momento que ela volta em si. E ele conversa com ela, explica para ela que Jesus estava na casa de um dos apóstolos, que ela fosse lá naquela noite encontrar com ele, tá? E ela acaba sendo convencida. E ela vai com ele, pede uma roupa para suas escravas, atravessa o rio ali e chega até a casa onde Jesus estava, que não sabemos se é a casa de Pedro, não lembro exatamente. E ela fica meio hesitante: vou, não vou, será que ele vai me receber? Eu sou uma prostituta, uma mulher da vida, tal. E o homem insiste: vai lá, ele vai receber a senhora, E ela entra, empurra a porta da sala onde Jesus estava, e Jesus diz: entra, Maria. Ela assusta-se, ela diz: Senhor, o senhor sabe meu nome? Sim, Maria, entra. E ele trava uma conversa com ela, que passa a noite conversando com Maria de Magdala. Ela volta para sua chácara ao amanhecer, e a partir deste momento ela não encontra mais a paz. Não encontra a paz. Ela se perturba, se desequilibra, porque as palavras de Jesus ficaram na acústica da sua alma. Ela não esquece aquilo que Jesus disse para ela. Ela queria mudar a sua vida, ela se transforma. E diz a história que ela enlouquece. Ela solta todos os escravos, liberta todos os escravos, dá tudo que ela tem, as joias, as roupas, os panos, tudo, joga tudo para fora e passa a andar pela cidade de Magdala como se fosse uma louca, perturbada, descabelada, não mais aquela mulher tão bela. E ela, num certo dia que Jesus está almoçando na casa de um cobrador de imposto, ela entra e ao entrar ela vai direto até Jesus, pede uma bacia com água, ela trazia um óleo e começa a lavar os pés de Jesus e passar o óleo, um óleo muito precioso, e secar os cabelos, os pés de Jesus com seus cabelos. A partir deste momento ela se liberta das perturbações. Por quê?
Porque Maria de Magdala vivia na perdição, na loucura. Ela vivia nos vícios piores que se existia. Quando ela conheceu Jesus, ela quis se libertar daquilo, libertar da influência dos espíritos também. E para esse processo, ela se arrependeu da vida que ela tinha. E ela queria seguir Jesus. E ela entrou naquele conflito de seguir a vida de antes ou seguir Jesus. Até esse momento que ela lava os pés de Jesus e passa óleo, que ela consegue se libertar e se harmonizar e passa a seguir Jesus e passa a ser uma seguidora de Jesus. Neste livro aqui, Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, Emmanuel nos diz aqui, no capítulo 92, uma mensagem que ele fala sobre Madalena. E ele coloca, aqui pra gente, se vocês lembram da história, que quando Jesus apareceu para as mulheres, a primeira mulher que ele apareceu foi Maria de Magdala, a ex-prostituta. Que ela estava sentindo tanta falta de Jesus que ela foi no túmulo dele. E quando ela chega, encontra o túmulo aberto. Ela entra, não encontra Jesus. E quando ela vira, ela vê a imagem de Jesus e Jesus pede para que ela não toque. E Emmanuel, ele questiona, por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar, a ex-prostituta? Ele coloca aqui, no desenrolar da mensagem, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto, mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios como Maria de Magdala. Maria de Madalena, porém, conhecera ao fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. Então, ela é um dos personagens que se arrependeram da vida que tinha. Só que em vez dela entrar no processo da culpa, ela fez exatamente isso que Emmanuel diz. Ela estava morta nas sensações. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir os passos. Seria, ela se arrependeu da vida que tinha e construiu uma vida nova. Jesus aparece para ela no túmulo, ela vai até os apóstolos e diz para eles que Jesus me apareceu e disse que vai marcar uma reunião com todos os apóstolos daqui a 3 dias, 2 dias. E os apóstolos acham graça daquilo, Como Jesus apareceu para você, uma ex-prostituta? Não apareceu para mim, Pedro, para a mãe dele, Maria, Ficaram duvidando. Mas ela insiste e eles se reúnem no dia. Jesus passa o dia com eles lá depois da ressurreição, o termo que se utilizou. Jesus aparece, passa o dia com eles, orientando eles como que eles iriam pregar o evangelho, e cada um vai para a sua vida divulgar o evangelho conforme as orientações de Jesus. E Maria de Magdala, que já seguia ele já há algum tempo, aprendendo o evangelho, ela não tinha família, ela não tinha lar, ela não tinha lugar para ficar. Então o que ela fez? Conta-nos Amélia Rodrigues em outro livro. Amélia Rodrigues conta que Maria Madalena procurou Pedro. Pedro, deixe-me ir contigo para divulgar o evangelho de Jesus. Pedro olhou para ela e falou: você? Eu? Andando com você? Uma ex-prostituta? Eu, um homem casado? Não. Ela ficou triste e foi seguir. Procurou Tiago. Tiago, deixa eu seguir contigo para divulgar o evangelho de Jesus. Tiago olhou para ela e disse: eu, um homem solteiro acompanhado de uma ex-prostituta? Não. E assim ela foi falando com cada apóstolo e cada um negando para ela. Ela ficou muito triste, conta Amélia Rodrigues, muito triste, porque ela continua sendo rejeitada. Ninguém aceitou ela. Seria o estigma de ex-prostituta estava com ela. Aí nesse dia, depois de tanta rejeição, ela sentou num final de tarde e viu um grupo de leprosos assim à distância, sendo escorraçados, passando próximo da cidade, e as pessoas jogando pedras, xingando, apedrejando eles. Ela olhou para aqueles leprosos e pensou: eles são como eu sou como eles.
rejeitados da sociedade. Aí o que ela fez? Resolveu seguir os leprosos e chegou até o Vale dos Leprosos. Chegando ali, ela começou a divulgar o evangelho para eles, conviver com eles, fez amizade e passou a vida dela divulgando o evangelho e vivendo ali com aqueles seres, né, homens e mulheres e crianças rejeitados da sociedade. Conta-nos, para resumir, que ela acabou um dia olhando o seu corpo, percebendo feridas, e ela percebeu que ela tinha pego lepra. Depois de muitos anos ali vivendo com eles, e ela acaba desencarnando leprosa também com eles. Nessa noite, meus irmãos, encerrando aqui a nossa fala, falando do arrependimento e dessa proposta que a doutrina espírita diz que apenas arrepender não basta, que é apenas o primeiro passo, que nós precisamos arrepender, mas vamos passar pela expiação e pela reparação. A expiação é uma encarnação onde a gente vai sofrer o que fez o outro sofrer, e a reparação é a gente devolver em forma de caridade, de amor e de bem aquilo que a gente projetou para o próximo. E trouxemos aqui nesta noite 2 modelos de arrependimento, de tantos arrependimentos que existem, que foi o Judas Iscariote, que cometeu tantos delitos e erros, e o maior dele foi exatamente entregar Jesus, vendê-lo por 30 moedas, mas se arrepende e enlouquece e suicidas. E Maria de Madalena, que se arrepende da vida que ela tinha, dos vícios, e se transforma num ser de luz. Então o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas não basta por si só. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação, o que consiste na expiação? Consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desta vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corporal, até que os últimos traços da falta sejam apagados, né? E a reparação? Como entender no contexto da ciência espírita, né? O que seria essa reparação? A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Aquele que não repara as suas faltas nesta vida, por fraqueza ou má vontade, se encontrará no existência ulterior, seria em contato com as mesmas pessoas que dele tiverem queixas em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder lhes provar o seu devotamento e fazer-lhe tanto bem quanto mal lhes tenha feito, né? A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que podemos considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião havia ainda proclamado. Então nós aí temos que realmente passar aí pela situação depois do arrependimento, pela expiação e pela reparação. O arrependimento é apenas o primeiro passo. Que a gente tenha essa disposição de nos transformarmos em um homem, uma mulher melhor, como Maria Madalena fez. Mesmo que a sociedade nos rejeite, mesmo que a sociedade não entenda a nossa mudança de opinião, de pensamento, em seguir o Cristo, em seguir a doutrina, que a gente persevere e siga esse caminho de luz. Porque muito será cobrado de quem muito recebeu. E quando nós estamos tendo essa feliz oportunidade de uma encarnação e de construir uma nova história amanhã, daqui uma hora, daqui uma semana, no próximo mês, isso depende de nós e da nossa boa vontade. Nós agradecemos aqui a atenção de todos, agradecemos imensamente o carinho dos companheiros e trabalhadores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica no bairro Santa Helena, pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. Encerramos o nosso tema, lembrando que vamos fazer a nossa prece agradecendo e encerrando. Fechando os nossos olhos, procurando sentir a presença dos benfeitores amigos, agradecidos pelo corpo perfeito, pela inteligência, agradecidos pelo lar que nos acolheu nesta encarnação, agradecidos pelos nossos pais que nos aceitaram como filhos, nos receberam no seu lar, nos deram um nome, cuidaram de nós, e hoje somos exatamente aquilo que eles puderam fazer, dando o seu melhor. Obrigado, Senhor, pelo corpo perfeito, pela inteligência, pelas provas, pelas expiações. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que nos dá o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por termos o alimento na nossa mesa.
Obrigado pela doutrina espírita, que nos proporciona os esclarecimentos necessários para a nossa evolução moral e espiritual. Obrigado pela Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Que possa, Senhor, nos próximos dias e meses, quando reabrir as portas, como sempre, os trabalhadores amorosos desta casa, nos receber com um abraço fraterno e com o carinho de sempre. Envolva, Senhor, os trabalhadores desta casa nos dois planos da vida, envolvendo também com as energias que aqui foram criadas todos aqueles que estão conectados, envolvendo com seus amores cada lar representado, envolvendo os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nos prostíbulos, os desabrigados que vivem embaixo de ponte, de viaduto, nas ruas, os que se drogam, se alcoolizam, os que se entregam ao vício, à violência, ao crime. Envolva, Senhor, aqueles que estão desencarnando pelo Covid, envolvendo aqueles que se contaminaram, os que se curaram, os que ainda vão se contaminar, mas envolva todos aqueles que continuam desencarnando, Senhor, pelos homicídios, pelos acidentes, de infarto, de derrame, de dengue, de tantas doenças. Envolva a todos que possam entender que a vida continua e que nós possam lembrar do Pai Nosso, que o Senhor disse que é a oração que resume tudo o que precisamos. Envolva todos, Senhor, nos dois planos da vida e que possamos ter uma excelente semana. Obrigado por tudo, Senhor. Agradecidos, irmãos, pela atenção, pelo carinho, pela sintonia, pela confiança. Que Deus continue nos abençoando e que possamos ser merecedores de tanto amor e tanto carinho. Uma boa semana e até a próxima live aqui ao vivo no Facebook. Lembrando que essa palestra vai ficar gravada na página da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá no Facebook. Vocês podem compartilhar nas suas páginas. Essa palestra também será gravada no YouTube, lá na página da Casa Espírita André Luiz. Fiquem à vontade para assistir, para compartilhar. Nós agradecemos aí a sintonia e a companhia. Uma boa noite a todos. Paz a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.